Olá turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que bastante animados para o início, recomeço das nossas aulas nesse novo formato. Então, dando início a essa retomada, hoje a gente vai ter uma revisão sobre balanço de massa, revendo todos os assuntos que a gente já viu antes da parada da pandemia, ok? Então, o que veremos na aula de hoje? Os nossos conteúdos: conceitos da conservação de energia, medidas de concentração e composição, regimes permanentes e transientes, conceitos sobre esses dois tipos de regime, equações fundamentais, as equações que regem todos os problemas relacionados à conservação de energia, aos modelos de regime que nós temos para a resolução de problemas práticos dentro da engenharia de alimentos e, logicamente, exemplos práticos sobre toda a conservação de energia dentro de uma indústria de alimento, dentro da nossa cozinha, dentro de práticas que possam envolver elementos químicos, físicos, que estejam dentro da cadeia da produção de alimentos, ok? Então, primeiro de tudo, o que é uma conservação de massa? A gente vê muito falando de conservação de massa, desde o ensino médio a gente já tem alguns conceitos sobre isso. Na própria química a gente ouve muito falar do Lavoisier, e a lei de Lavoisier, na verdade, é um princípio que nos explica facilmente o que é a conservação de massa, Então Lavoisier vai dizer, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se a gente tem uma massa de A mais uma massa de B, logicamente isso resultará em um produto, que pode ser uma massa de C e uma massa de D. As massas de C e D, logicamente o seu somatório, precisam ser iguais às massas de A e B. O que significa isso na prática? Que todas as correntes de entrada, todas as vazões mássicas de entrada, dentro de uma operação unitária, dentro de um processamento que seja, vão ser iguais às massas de saída. Então, se chega a uma batedura, um frigorífico, um animal de 300 quilos, 20 arrobas, vai sair desse frigorífico 20 arrobas, os mesmos 300 quilos. Possivelmente, a gente pode falar isso com certeza, essa massa será dividida em produtos, subprodutos e resíduos, mas o somatório de todos esses elementos serão 300 quilos. Então chega lá um boi, uma vaca bonitinha no frigorífico, pesando 300 quilos. Colocou na balança 300 quilos. Foi processado. Quando finalizar todo o processo, se a gente somar todos os elementos que foram gerados, o produto que foi desenvolvido, então a carne ou embutidos que sejam, somado com o peso do couro, com os ossos, depois do processo de desossa, com o sangue que foi retirado. Se você somar tudo isso, todos os elementos que compõem esse animal, o somatório das massas será também de 300 kg. Então esse é o princípio de conservação da massa. Se você tem N elementos, N ingredientes que vão ser utilizados na formulação de um produto, a massa final desse produto será igual ao somatório das massas dos ingredientes, ou das minhas bases, Não tem como a massa desaparecer, como diz o Lavoisier, não se perde. Ele vai se transformar, vai ser convertido em novos elementos. Então, a gente pode observar aqui nessa equação, que a variação da massa com o tempo, então dentro de um sistema fechado, é igual ao somatório das vazões mássicas de afluentes, ou seja, de tudo aquilo que está entrando dentro do meu sistema, menos o somatório das vazões mássicas de efluentes, tudo aquilo que está saindo, ok? Então, se a gente considerar na parte nutricional, por exemplo, tudo aquilo que a gente ingere, tudo que é afluente, que está entrando no nosso sistema, no nosso corpo, vai ser convertido em alguma coisa, seja em resíduos que nós vamos expelir, de alguma forma, líquidos ou sólidos, ou convertido em energia que nós vamos utilizar para
fazer as nossas atividades do dia a dia. Sejam elas lavar prato, arrumar uma casa, arrumar a cama, acompanhar essa aula que a gente está fazendo nesse momento. Então tudo isso consome energia, que a gente vai ver lá na frente. Essa energia pode ser advinda de uma massa que seja um elemento nuclear, um combustível ou um alimento que contém energia, porque toda massa em si contém energia. Então, isso vai ser a transformação dos elementos, tá? Esse elemento pode ser sólido, se transformar em líquido, pode ser líquido, se transformar em sólido, transformar em gás, mas todo o somatório permanecerá o mesmo. Então, quando a gente, até um conceito ecológico, a gente fala assim, eu vou jogar tal coisa fora. Não existe o fora. Tudo está dentro de um sistema. Então, se a gente joga um plástico, se a gente joga um pedaço de madeira, se a gente polui qualquer ambiente, não existe o fora. Isso está gerando algum impacto, né? Então, qualquer atitude que se tome gera um impacto final, ok? E para isso, para a gente entender, né, um pouco sobre como cada coisinha impacta no resultado final, a gente precisa entender um pouco de fração mássica, de medida de concentração, de medida de composição. Então, se a gente pegar um gancho que foi muito falado durante essa pandemia, então logo no início se falava assim, 2,5% da população é suscetível a falecer diante de um vírus da gripe, então a taxa de mortalidade. O que significa esse 2,5%? Que se eu tiver uma população de 100 pessoas, 2,5 pessoas na média, vão falecer em decorrência de complicações do Covid. Mas não existe meia pessoa, né? Por que então a gente fala que 2,5 pessoas vão morrer? Porque eu tenho uma população de 100, pode ocorrer de morrer em 2, pode ocorrer de morrer uma, pode ocorrer de não morrer nenhuma. Mas eu posso ter outra população em outro município, em outro país com 100 e infelizmente falecerem 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Então quando a gente faz o somatório de todas essas populações, né, quando a gente vê a avaliação do todo, as frações somadas em cada uma dessas populações resulta em 2,5. Então, a gente fala que um componente I em uma mistura é simplesmente a massa total desse componente. Então, o que eu vou ter? Eu tenho uma massa MI, como está sendo representado aqui, que é a massa de um determinado componente, dividido pela massa total. E o que é essa massa total? É a somatória de todas as massas dos demais componentes. Isso vai nos dar uma ideia de quanto é a fração mássica desse componente dentro de um todo. Se a gente pegar numa padaria, por exemplo, se eu vou fazer um bolo e esse bolo final teve 1 kg, né? E o bolo é constituído de ovo, manteiga, leite, farinha de trigo, e eu gastei para fazer esse bolo 3 ovos, considerando que o peso de um ovo, na média, é 50 gramas, então se eu gastei 3 ovos, gastei 150 gramas de ovo para fazer um bolo de 1 kg. Então qual é a fração mássica? A massa de ovos, né? Deixa eu colocar aqui 150 gramas, dividido por 1.000 gramas, que é 1 kg. Então isso vai dar para mim o resultado da fração mássica. Então eu vou ter o quê? 0,15 ou 15%. 15% também é uma fração mássica. Tudo isso que nos resulta, né, numa proporção, nos dá a ideia de qual é a fração daquele componente dentro de um todo. Destacando aqui que para algumas situações, quando houver 2 fases líquidas ou uma fase líquida e uma fase sólida em contato, a gente também utiliza a nomenclatura Y para representar essa fração mássica. Então, é importante destacar isso, porque nas disciplinas posteriores, operações 2, operações 3, que nós veremos, a gente vai ter esses conceitos, principalmente porque a gente tem diversos tipos de correntes se misturando. Então, é bom a gente diferenciar o que é massa do que é líquido, né? Principalmente quando a gente trabalha com
extrações ou lixiviações, coisas do tipo, para numa indústria de produção de álcool, né, a gente esmaga um material sólido para retirar um líquido presente na cana, a gente vai ver que essas correntes se misturam. Ou eu utilizo uma quantidade de lenha ou de combustível sólido para produzir uma corrente de vapor, que é gasoso, ou pode se apresentar também na fase líquida. Então, tudo isso precisa ser observado. E esses conceitos são importantes para quê? Para que a gente tenha noção do que está sendo utilizado dentro do meu sistema, dentro da minha operação unitária, e o que eu espero que saia ou o resultado daquela operação unitária. Okay? Em muitos casos também a gente pode utilizar da fração molar, o que é mais comum na área química, mas não impede que a gente tenha essa utilização na indústria de alimentos. Porém, destacando mais uma vez, a fração mássica é mais comum, até porque nos dá uma noção mais fácil de quantidade, de concentração, porque é mais habitual a gente avaliar no dia a dia a massa das coisas e não a molaridade delas. Mas é bom a gente saber que a fração molar, seguindo a mesma lógica da fração mássica, ela vai ser uma proporção entre o número de moles de um determinado elemento I em relação ao número de moles total daquela composição, daquele todo, né? Pegando o mesmo exemplo que a gente estava falando do bolo, desculpem, a gente teria um número de moles que representa os ovos em relação ao número de moles total do bolo. Quem seria essa composição somatória do número total de moles do bolo? Mais uma vez, o número de moles do ovo somado com o número de moles do leite, da manteiga, da farinha e de qualquer outro elemento que entre na composição desse bolo, ok? Então a gente aqui também pode avaliar que se eu tenho a soma de todas as frações, sejam elas mássicas ou molares, essa soma será igual a 1, ou seja, representa 100% da minha composição. Porque se eu tenho uma massa do todo, né, e sobre essa massa do todo eu estou somando todas as massas dos elementos, sendo que o todo é composto pelas massas dos elementos, logicamente isso resultará em 1, já que a somatório das massas dos componentes é igual à massa do todo, ok? Então a gente pode destacar que algumas vezes a composição de um sistema pode ser definida em termos de concentrações volumétricas, né? Isso também é muito comum. Então a gente fala assim, eu vou determinar, por exemplo, hoje está muito comum, né? Já deveria ser antes também, mas muita gente não tinha esse hábito, que foi reforçado bastante nessa época de pandemia, a higienização de alimentos, principalmente frutas e vegetais. E a gente deve higienizar com o quê? Então, o mais comum, todo mundo deve ter em casa, uma solução de água sanitária. Qual a concentração que eu devo usar? Então, a recomendação é que você utilize uma concentração de 200 ppm, ou 200 partes por milhão. É fácil para todo mundo ter essa consciência do que é uma parte por milhão? Não é, né? A gente sabe que isso não é uma linguagem habitual para todas as pessoas. Mas é muito mais fácil você ter uma avaliação de dizer, são 20 ml para cada 1000 ml, ou são 2 colheres de sopa para cada 1 litro de água. Desculpa, 1 colher de sopa para cada 1 litro de água, avaliando que a concentração original da água sanitária já é de 2%. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero que vocês percebam? Que você tem uma avaliação de ml por ml é uma concentração volumétrica. Se a gente fala que a gente utiliza hoje para sanitizar a mão, superfície, um álcool 70%, eu quero dizer que a cada 1 litro do meu produto, 700 ml são álcool no seu estado puro. E o restante é o quê?
Se é uma solução apenas de álcool etílico diluída, é álcool e água, numa proporção 700 ml de água, 700 ml de álcool, me desculpe, para 300 ml de água, formando então 1000 ml, onde a gente vai ter uma solução de álcool a 70%. Isso é uma concentração volumétrica, que também pode ser representada na forma de concentração molar. Se eu souber o número de moles total do meu álcool em relação ao volume total que eu tenho do meu produto. Então, representados aqui pela letra C e o meu elemento I, que representa qual é o elemento dentro da minha composição, e esse C com acento circunflexo representando a minha concentração molar. Ok? Então, alguns conceitos que nós já temos conhecimento, que nós já trazemos no nosso ensino médio, que nós já vimos anteriormente, e aqui passa a ser utilizado nos nossos exemplos do dia a dia. Vamos observar agora um exemplo do livro do Tadini, né? O exemplo 2.1, o livro volume 1 do Tadini e colaboradores, onde a gente tem aqui um balanço de massa em regime permanente, esclarecendo que nós podemos ter regimes permanentes e regimes transientes. Um regime permanente é aquele que não varia com o tempo, ou seja, ele permanece inalterado. Então, as vazões mássicas de entrada e de saída dentro da minha operação unitária não variam com o tempo. No regime transiente, existem variações tanto de entrada quanto de saída ao longo do tempo. Então, a minha relação variação da massa com o tempo, ela não é constante. Ok? Então, pegando esse primeiro exemplo, destacando que é um exemplo em regime permanente, a gente vai ter uma cachaça produzida em processo de destilação conforme o fluxograma abaixo. Qual a produção diária de vinhaça? Então, a vinhaça é um resíduo da produção de cachaça e da maioria das bebidas fermento destiladas. Okay? Então, a gente tem a entrada de garapa e água e a saída de vinhaça e cachaça. Então, a primeira coisa nesse tipo de problema que a gente precisa identificar são quem são as minhas entradas, quem são as minhas saídas, quem são os meus afluentes, quem são os meus efluentes. Identificado quem são esses elementos, a gente passa agora a observar quais são as vazões representadas por cada um. Então, a gente tem aqui uma vazão de garapa na dimensão de 1000 kg por dia, ou seja, uma quantidade mássica em relação a um tempo. Okay? Então, massa por tempo nos dá uma dimensão de vazão mássica. E eu tenho também uma entrada de água na proporção de 550 kg por dia. Ou seja, ao todo, eu tenho um somatório aqui dos meus afluentes totalizando 1.550 kg por dia, os quais são destinados a uma operação de fermentação. Uma vez fermentado esse material, ele será destilado. Após a destilação, a gente vai ter a geração de 410 kg de cachaça por dia e gerado vinhaça. Porém, eu não sei qual é essa quantidade de vinhaça, mas eu sei, seguindo o princípio de conservação de massa, a lei de Lavoisier, que diz que nada se perde, tudo se transforma, que eu não tenho mais garapa e água. Agora eu passo a ter cachaça e vinhaça. Porém, o somatório das massas de cachaça e vinhaça são iguais ao somatório das massas de garapa e água. Sendo assim, eu posso determinar qual é a quantidade de vinhaça que eu vou ter. Por que isso é importante? Porque a partir disso eu posso dimensionar
um tanque de efluentes, eu posso dimensionar o meu sistema de tratamento de resíduos, eu posso dimensionar a minha tubulação, eu posso dimensionar qual é a necessidade que eu tenho de escoamento de resíduos produzidos pela minha indústria para que seja dado um tratamento adequado. Então, tudo isso é utilizado nas coisas práticas do nosso dia a dia. Se eu sei a quantidade de água que eu consumo na minha casa, eu vou dimensionar a caixa d'água para essa casa que atenda de forma tranquila pelo menos um dia de consumo. Se a minha cidade tem um sistema de tratamento de água e de esgoto, ele foi dimensionado de acordo com o número de bairros, número de pessoas, número de residências que residem na minha cidade. Então, tudo isso precisa ser dimensionado. E aí, a gente já tem alguns parâmetros para saber o quanto cada pessoa gera, o quanto cada pessoa consome, o quanto é transformado de uma matéria em outra, né? Se a gente hoje compra um sabonete, compra um shampoo, compra um álcool em gel, compra um ketchup, compra um refrigerante, tudo isso em algum momento vai ser transformado em lixo, que pode ser depositado em um aterro, em um lixão, como ocorre na maioria das cidades, ou pode ser convertido em outro produto após um processo de reciclagem. Para que isso tudo ocorra, é necessário dimensionamento das operações unitárias. Então, seguindo as equações fundamentais que a gente tem para o regime permanente de conservação de massa, como a gente já determinou antes, eu tenho que o somatório das massas de afluentes é igual ao somatório das massas de efluentes, ok? Então, se nós temos a entrada de 1.000 kg de garapa e 550 de água, me desculpem que aqui está 500, né? Na verdade é 550. A gente vai ter no final a massa de cachaça mais a massa de vinhaça, analisando aqui em termos de vazão máxima. Então, considerando que a entrada de água foi de 500 kg por dia e de garapa foi de 1.000, e eu consegui produzir 410 kg por dia, a minha geração de vinhaça será de 1.090 kg por dia, a minha vazão máxima. Percebo que eu tenho uma produção maior de resíduo, de vinhaça, do que do próprio produto de interesse, que é a cachaça. Tá? Então, há uma transformação, há uma igualdade dos somatórios, mas não significa que existe uma proporcionalidade, porque entrou 1.000 de garapa, vai sair 1.000 de cachaça. Não. Cada produto ele possui peculiaridades na sua produção. E quem vai determinar isso são as minhas operações unitárias. No caso, a fermentação e a destilação, que seguem outros parâmetros além da conservação de massa. Leis da química, leis da física, para que eu tenha uma quantidade de produto determinado X. Okay? Nosso segundo exemplo, também do livro do Tadini, que é um livro base que nós estamos seguindo, né? Todos vocês têm ele disponível. Então a gente pode pegar aqui o exemplo 2.2. Determinada suspensão contendo 9% em massa de sólidos deve ser filtrada em um filtro prensa. O filtro é operado de modo que a vazão alimentada ao filtro é constante. Então é bom a gente destacar isso. Não existe variação da massa de afluente, ela é constante. Então tem vazão de alimentação, é massa de afluente. E é igual a 3 kg por minuto. Destacando mais uma vez aqui, que logo no início se fala, né? 9% em massa de sólidos. Então, trazendo aí os conceitos de concentração que nós vimos antes. A torta retida no filtro tem 40% em massa de sólidos e sua densidade é de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Considerando que todos os sólidos são retidos,
Calcule a vazão de líquido efluente do filtro, sabendo que a capacidade volumétrica de retenção do filtro é de 0,054 metros cúbicos. Após quanto tempo o filtro deve ser limpo? Ou seja, a gente está tratando de um caso de saturação. Eu tenho um filtro, né, se a gente imaginar, de um lado vai entrar o meu afluente, ou um filtro como a gente tem em casa, para filtrar a água. Você coloca ali a água e essa água tem uma determinada quantidade de resíduos. Se essa água vier muito suja, mais rapidamente aquele filtro vai ficar saturado. Por quê? Porque ele tem que reter mais sujeira. Se a água já entra limpa, eu posso demorar mais tempo para trocar esse filtro. Por quê? Porque ele não vai saturar tão rapidamente, visto que ele não tem que reter tantos sólidos quanto no caso da água suja. Então aqui o problema ele vai falar que a torta retida no filtro tem 40% em massa de sólidos e que a capacidade volumétrica de retenção do filtro é de 0,054 metros cúbicos, ou seja, eu tenho um volume. Okay? Então, quando é que eu vou atingir esse volume de capacidade de retenção? É isso que eu preciso entender. Então, o filtro que eu tenho na minha casa, quando é que eu sei que eu devo trocá-lo? Quando ele já está marronzinho, cheio de barro, quando ele apresenta um lodo, um limo por cima? Não. Quando ele chega a esse ponto de apresentar esse limo, esse lodo, ou uma coloração extremamente amarronzada, é porque ele já está saturado. Então, muito da água que entrou, que você, eu, qualquer pessoa consumiu, já consumiu com certa quantidade de resíduo que passou por esse filtro. Por quê? Porque eu deveria ter trocado esse filtro anteriormente. Isso não foi feito. Então, como é que eu posso determinar essa quantidade? No próprio filtro, quando você compra, ele vem alguns parâmetros lá. Troque a cada 6 meses, troque se determinada a condição de coloração, troque assim assado, troque de acordo com o volume de água filtrada. Então, para evitar que você tenha todo dia anotar o quanto de água foi consumido ou quanto de água você colocou no filtro, a gente pode avaliar alguns parâmetros. Destacando aqui que esse é um exemplo de regime transiente, né? Por que é um regime transiente? A gente pode falar, e a gente percebe aqui, que existe uma variação da massa no filtro, massa retida no filtro, com o tempo. Ele vai sendo saturado. Se existe essa variação da massa com o tempo, ela não é constante, eu tenho um regime que transita, que muda, que varia ao longo do tempo. É um regime, então, transiente. Então, se esse regime é transiente, como a gente viu lá no início nas nossas equações fundamentais, a variação da massa com o tempo, ela não é zero. Se ela não é zero, eu não posso dizer, a princípio, que o somatório das massas que entram são igual ao somatório das massas que saem. Então, se entra no meu filtro água e resíduo, vai sair água e resíduo. Porém, parte desse resíduo vai ficar retido no filtro. E isso vai variar com o tempo. Então, se eu considerar o meu filtro como a minha operação unitária, como o meu sistema fechado, nem tudo que está entrando é igual ao que está saindo. Ok? Logicamente, em algum momento isso vai sair. Só que existe uma variação com o tempo. Essa saída não é constante. Como se eu tivesse de um lado entrando água suja, do outro saindo água limpa e sujeira. Não, a sujeira fica retida e com o tempo de acúmulo ela vai ser retirada. Então eu posso dizer que a variação da massa com o tempo é igual à vazão mássica no ponto 1, pode ser na minha entrada, menos a vazão mássica na minha saída. Ou que a vazão mássica de saída é igual à vazão mássica de entrada menos a variação da massa com o tempo.
Qual é a variação da massa com o tempo? Onde está ocorrendo essa variação da massa com o tempo? No meu filtro. O meu filtro inicialmente ele pesa 200 gramas, por exemplo, 200 gramas, que ele está limpinho, mas com o passar do tempo ele vai reter uma determinada quantidade de sujidades. E aí ele parte dos 200 gramas, amanhã ele está pesando 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas, e a gente percebe que tem um aumento do volume, um aumento da massa, porque ele acumulou massa ao longo do tempo. Então, eu posso dizer que se entram 3 quilos por minuto, né? Essa é a minha vazão de alimentação, e dentro desses 3 quilos eu tenho uma concentração de 9% de sólidos, como está destacado aqui, e eu tenho ao todo um limite, né, de 40% de massa de sólidos, que a torta é retida no filtro, ou seja, fica-se retida uma quantidade de material no filtro, onde 40% é sólido. Eu posso dizer que a massa que sai é 2,325 kg por minuto. Então, entra-se 3 kg de água mais resíduos sólidos, sai 2,325, ok? Se está saindo isso, o restante está ficando retido no meu filtro. Quanto é que está ficando retido no meu filtro, né? Ele diz aqui que o filtro tem uma capacidade de retenção de 0,054 metros cúbicos. Então percebam que a gente tem unidades diferentes, né? Isso é bom a gente prestar atenção. Aqui a gente trabalha com percentual, aqui a gente trabalha com vazão, percentual, densidade e volume. Então, como é que eu vou trabalhar com unidades tão diferentes? Se eu tenho uma relação percentual e é massa, percentual em função em relação a uma massa, eu posso transformar isso em massa. E se eu tenho densidade, a densidade é uma relação de massa-volume. Ele diz que cada centímetro cúbico daquela torta tem 2,5 gramas. Okay? Então, se eu tenho 10 gramas, eu tenho 4 centímetros cúbicos. Se eu tenho 4 centímetros cúbicos, eu posso também transformar isso em metros cúbicos, que é a capacidade volumétrica de retenção do meu filtro. Então, é o que foi feito aqui, né? A gente fez uma conversão de unidades. Eu tinha uma relação aqui, metro cúbico, grama por centímetro cúbico e grama por minuto, fazendo as conversões corretas de grama, de centímetro cúbico e de metros cúbicos, eu vou ter ao final 200 minutos, ou seja, eu vou cancelar as minhas unidades de volume após a transformação, né? Volume com volume, massa com massa, e vai restar para mim apenas uma unidade de tempo. Isso indica que, sendo que a cada 3 kg de água que entra sai 2,325, está resultando numa retenção de, fazendo a conta aqui rapidinho, 3 menos 2,325 vai dar 0,675, ok? A cada 3 kg de água que entra, ficam retidos 0,675 de torta. Em quanto tempo eu vou ter uma saturação desse filtro? Após 200 minutos. Quem determinou isso? Quem determinou isso foi a capacidade de retenção do filtro, que é uma propriedade que ele tem. Ok? Então, acho que a gente vai finalizar essa primeira parte, até para não ficar uma aula muito extensa. Já passou do nosso tempo ideal. E a gente continua falando de outros exemplos logo no nosso segundo vídeo. Bem? Então, um tempinho para vocês descansarem, tomar uma água, tomar
um suco, se refrescarem no banheiro e daqui a pouco tem outro vídeo legal para vocês, tá bom? Abraço e até mais!